Sem esquecer de usar aqui o cabinho do pincel para evidenciar as linhas, que ajuda a gente na hora de fazer o sombreado, tá bom? Após preencher de branco, nós vamos novamente para a nossa primeira sombra, com o azul cerúleo. Então, a gente vem aqui novamente, com pouca tinta, contornando aqui o meu olhinho. Agora, a gente tira o excesso de tinta do pincel ali no paninho e vem esfumando todo esse azul aqui no meio, para ele sumir no branco. O copo de leite é uma flor muito bonita e muito fácil de pintar. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Esse ladinho. Essas partes que ficam por baixo, a gente evidencia mais. Então, essa pétala tá em cima, então aqui dá um pouco mais de sombra. Então, a gente evidencia mais aqui, ó. Aqui também vai ficar por debaixo da folha, a gente dá uma evidenciada. Essa pétala está em cima dessa, então aqui também vai um pouquinho de sombra. Vamos subir só um pouquinho aqui também. Novamente, evidenciando aqui. Limpando o pincel no paninho e novamente esfumando. Agora, com a nossa segunda sombra, azul marinho, a gente vem evidenciando só os lugares de maior profundidade, como vocês podem ver aqui. Apenas os cantinhos mais profundos aqui, onde a gente tem mais sombra. Dessa forma. Aí, agora, a gente vem com pouquinha tinta, só os cantinhos aqui, para que essa sombra não fique muito marcada. Tira ali o excesso de tinta do pincel e esfuma bem. A gente não quer uma flor com a sombra bem marcada. Tem que ser bem esfumada para ficar bonita. Só um pouquinho aqui. A gente puxa um pouco. Aqui também. Tira o excesso de tinta. Notem que é pouca tinta, porque o azul marinho no branco, ele é muito forte, então quanto menos tinta a gente colocar, mais a gente vai conseguir controlar a cor que a gente quer.
colocar um pouquinho mais aqui dentro. Além da profundidade, dá a divisão aqui das pétalas, né? Feita essa parte, primeiro a gente vai fazer o miolo e depois a gente vai fazer a finalização nos nossos copos de leite. Para fazer o miolo, nós vamos preencher primeiro aqui com amarelo ouro. Vamos preencher com amarelo ouro. O copo de leite, tá? Se você quiser fazer ele em amarelo, se você quiser fazer ele em rosa, a cor que você quiser fazer, você preenche de branco e vai mudando só esses tons da sombra. Não tem segredo não, tá bom? Então, após preencher de amarelo ouro, a gente vai usar aqui a cor caramelo e vai sombrear um pouco só de um lado. Colocou a tinta ali, espuma para baixo, dessa forma. Só de um lado e não preenche todo, tá bom? Eu tô utilizando aqui o pincel número 4. Já que o espaço aqui é um pouco menor pra gente trabalhar. Agora, com a tinta sépia, a gente vem aqui com o mesmo pincel número 4, só em um cantinho do pincel. E nós vamos fazer aqui batidinhas ao redor de toda essa parte mais escura aqui em cima. Olha. Aí vem aqui outra camadinha. Só colocando e tirando dessa forma aqui. 2 camadinhas, parou. Na próxima, vem só o cantinho do pincel. Vai colocando e tirando, dessa forma. Chegou ali em cima, vem pra segunda camadinha aqui. Agora, com a tinta branca, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora do lado inverso. Então, eu venho aqui, coloco o meu branco e venho aqui desse outro lado, ó. Fazendo aqui as batidinhas. Pego um pouco mais de tinta, venho aqui de novo. Cheguei aqui, eu venho pra segunda camadinha aqui, ó. Só com batidinhas mesmo, olha. Dessa forma. Agora aqui também, olha. Batidinhas. Pego mais tinta. Até chegar em cima. Agora eu venho pra segunda camadinha aqui, batendo mesmo aqui, ó. Dessa forma. Agora, meninas, nós vamos dar finalização para os nossos copos de leite. E o que é que a gente vai fazer? Preencher novamente de branco as partes brancas. E agora, nas beiradas, a gente vai ser mais acentuado. Então, a gente vem aqui, contornando bem, deixando bem arredondado nos cantinhos. Dessa forma, olha. Agora, a gente vai evidenciar bem as beiradinhas. Precisa ter um ótimo acabamento essas beiradas para que fique uma flor bonita. A gente vem aqui com excesso, espuma pra dentro. E assim a gente vai fazendo por toda a flor. Tira aqui o excesso de tinta para não pegar muito na sombra e espalha o resto.
aqui a gente com o pincel praticamente limpo dá uma evidenciada aqui no branco, tá bom? E assim nós vamos seguir fazendo a parte branca em todo esse também, como vocês podem ver. Tiro o excesso de tinta do pincel e esfumo aqui o branco. Com o restinho de tinta que a gente tem aqui no pincel, a gente evidencia aqui essas partes mais clarinhas. Coloca um pouquinho a mais pra gente fazer a finalização aqui embaixo. Agora, meninas, vamos dar acabamento aqui nos galinhos. Então, a gente vai preencher todos eles com verde pistache. Eu estou utilizando aqui o pincel número 6, mas se você preferir o 4, pode estar usando, tá bom? Como são lugares menores, quanto menor o pincel, melhor você vai conseguir trabalhar. Agora, nesse aqui, que dá lá no copo de leite, a gente vem, coloca um pouco de tinta aqui e vai esfumando toda essa tinta pra cima do branco que a gente deixou, só um pouquinho. Essa tinta verde, ela tem que ir sumindo aqui no branco, tá? Se precisar tirar o excesso de tinta do pincel, vocês podem fazer. Após preencher, a gente vem trazendo aqui, ó, dessa forma, com o pincel bem quase limpo, o verde pra cima desse branco do copo de leite. Limpei todo o excesso e a gente vem trazendo aqui pra encontrar. Agora, com o pincel número 4, nós vamos fazer aqui a parte de sombra desses talinhos. E primeiro a gente vai preencher um pouco aqui, dessa forma, e depois ali abaixo da folha. E traz para o centro.
Novamente aqui. Nesse aqui a gente só vai trazer nessa parte, vai jogar um pouco pra cima, dessa forma. Esse outro novamente aqui. Essa parte redondinha que tá ficando é onde foi cortado. Pra dar aparência que a gente tem aqui um raminho que foi cortado. Aqui abaixo, pega a sombra também, porque está abaixo aqui do copo de leite, então a gente vem aqui. Novamente aqui. E novamente aqui abaixo do copo de leite. Agora que nós já temos aqui os nossos copos de leite finalizados, agora nós podemos fazer a folha. Nós vamos fazer primeiro a finalização dessa, porque ela está por baixo dessa. Então, nós vamos fazer aqui o branco que falta desse lado. Então, a gente vem aqui, ó. Um pouco mais de tinta. E a gente vem aqui esfumando aqui pra cima. Agora, da mesma forma, a gente vai fazer a finalização da parte verde desse lado aqui que falta. Então, a gente vem aqui com o verde, preenchendo toda essa parte aqui que falta. Agora, meninas, nós vamos fazer aqui as florzinhas de acabamento. E para isso, a gente vai usar os mesmos azuis que a gente usou aqui nos copos de leite. Então, a gente vai começar aqui com um pincelzinho pequeno e com azul cerúleo. E a gente vai preencher aqui esse espaço com esse azul. Esfumando bem. Ao pôr a tinta, a gente esfuma bem aqui pra gente ter um melhor acabamento. Dessa forma, movimentos circulares ajudam a esfumar melhor. A gente faz isso aqui também, coloca um pouquinho de tinta e esfuma para baixo. Dessa forma. Não tem problema se passou um pouquinho, depois a gente arruma, tá bom? Em seguida, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vem esfumando, tira essa tinta do pincel, esfuma bem. E por último, aqui os cantinhos. Colocou a tinta, esfuma bem. Agora, com a tinta azul marinha, nós vamos só dar profundidade um pouco. Então, isso quer dizer que é pouquinha tinta, tá? Só em alguns pontinhos só, onde vai dar mais profundidade. Então, como vocês podem ver, coloquei só um pouquinho de tinta aqui e pronto, mais nada. Novamente aqui, só na parte de baixo, aqui. E pronto. Novamente aqui, ao redor aqui. Pronto. E novamente aqui. Agora, nós vamos fazer as nossas florzinhas. E para isso, eu tô utilizando aqui o pincel número 4 e a tinta branca.
Então, para fazer as florzinhas, a gente coloca o pincel apenas, a tinta apenas de um lado do pincel, como vocês podem ver, apenas de um lado no cantinho do pincel, e faz aqui, ó, 1, 2, 3 pétalas. Aí, pega mais tinta, no mesmo cantinho do pincel, vira para baixo, formando uma florzinha. Então, vamos fazer aqui mais uma. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer mais uma. 1, 2, 3. Pega mais tinta. 4, 5. E aqui, para finalizar, a gente faz mais umas, aqui com o restinho de tinta do pincel, tá? Dessa forma. Agora, a gente vem aqui para as de baixo. Vou fazer uma cortadinha aqui, com o que tá embaixo. Mais uma. Mais outra aqui. Prontinho. Agora, a gente vai fazer aquelas, só as pétalazinhas aqui, soltas. Seguimos aqui para a próxima, vamos fazer uma cortadinha aqui novamente. Outra cortadinha aqui novamente, como que está por baixo, né? Agora, a gente faz uma inteira. E aqui a gente pode fazer apenas aquelas de acabamento também, como que estão por baixo de alguma forma. E novamente aqui a gente vai fazer, vou fazer uma inteira como que agora está por cima. Mais uma. E mais uma aqui. As de acabamento. Prontinho. Feito isso, a gente vai fazer aqui o miolinho. Eu tenho aqui um pinta-bolinha, você pode usar aí o cabinho do seu pincel. E a gente vai fazer aqui uma bolinha de amarelo ouro dentro de cada florzinha. Feito isso, meninas, vamos dar aqui apenas um toque de acabamento nessas florzinhas e a gente vai utilizar aqui o pincel 42200 e a tinta sépia. E vamos fazer aqui uns fiozinhos aqui, apenas como um detalhe. Aqui a gente tem um maior. É importante que a tinta esteja bem diluída para vocês terem um bom acabamento nessa parte. Aqui nós vamos preencher também. A mão leve, tinta bem diluída. Os pelinhos do pincel tem que estar todos juntos.
precisar pegar mais tinta, pega pra preencher a linha perfeita, tá bom? E aqui você vai usar isso aqui também. E essa foi a nossa aula de copos de leite, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!